Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 29 de agosto, nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo de número 21, e hoje nós vamos ler também o capítulo de número 22. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens sós e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote Davi disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira, é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante de Yahvé, para se pôr ali o pão quente, no dia em que aqueles se tirassem. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante Yahvé, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque este negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano, de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. E Davi levantou-se e fugiu, aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantavam deste nas danças, dizendo que Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e se esgravatava nas portas do portal e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis a seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que me trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar em minha casa? 1 de Samuel, capítulo de número 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, que desceram ali para ele. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança. Todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que com ele estavam: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas,
E far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? Ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo, para me armar cilada, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele Iavé e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armasse-me ciladas, como se vê neste dia? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: Quem, entre todos os teus criados, há tão fiel como Davi, genro do rei, pronto na sua obediência e honrado em sua casa? Comecei porventura hoje eu a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes de Iavé, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender suas mãos para remeter contra os sacerdotes de Iavé. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam o éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde homem até mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio de espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo de número 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais ainda segundo homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta nem é a coisa alguma, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que vós sois, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Livro de Ezequiel, começando hoje, capítulo de número 1. Aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra de Yahvé a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de Yahvé. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. No meio dela, uma coisa como de cor âmbar que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra. Luziam com a cor de cobre polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, e uniam-se pelas suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e à mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e à mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, também rosto de águia todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam, e quando à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais e o fogo resplandecia. Do fogo saíam relâmpagos e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Vi os animais e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Os aspectos das rodas e a obra delas eram como de cor turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança
e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, com que cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2, com que cobriam a outra banda. E andando eles, ouvi um ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como um estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento que estava por cima de sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono, havia como que semelhança de um homem no alto sobre ele. Vi como a cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Era este aspecto da semelhança da glória de Yahvé, e vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, em 1 de Samuel, capítulo 21 e 22, que Davi forma um exército com pessoas endividadas, angustiadas, pessoas que estavam numa situação muito complicada, e o que nós aprendemos é que depois, nesse exército, vão destacar os homens chamados de valentes de Davi. Portanto, não importa qual é a sua condição inicial, mas o Senhor pode transformar pessoas abatidas em valentes. É só permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, porque o Senhor te chama para o exército que ele constitui sobre esta terra. Em 1 Coríntios, Paulo deixa muito claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós através do seu Santo Espírito, por isso, a consciência de ser templo deve nos fazer preservar o nosso corpo, andando sempre de maneira adequada, não expondo a morada do Espírito Santo de maneira vexatória. Por isso a importância de cuidar daquilo que o Senhor escolheu por sua habitação, porque isso é uma honra e um privilégio. Em Ezequiel, no capítulo 1, o profeta demonstra riqueza de detalhes em toda a sua visão. Isso quer dizer que por mais que nós possamos estranhar a presença da glória do Senhor, por falta de hábito, por um impacto do primeiro encontro, seja como for, uma coisa é clara, não há confusão na presença do Senhor. Pode ter esse estranhamento, essa surpresa, mas confusão não. Onde o Senhor está, nós não ficamos confundidos. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te bendizemos, damos graças porque o Senhor é bom.
benigno e o teu amor tem nos alcançado. Obrigada, Pai, pela tua palavra e que nós possamos em todo o tempo, pelo teu Santo Espírito, obter todo o discernimento para compreender, Pai, que andamos nessa terra em lugar de habitação do Senhor e que assim devemos honrar a tua presença em nós. Te louvamos também, Pai, porque sabemos que o Senhor nos encontra numa situação precária, mas o Senhor nos transforma para marchar debaixo da bandeira do Senhor, no teu exército, formando assim aqueles que subirão à Nova Jerusalém. Te louvamos e te bendizemos por nome do teu Filho amado, Jesus. Shalom!